Então, meus caros, nós começamos no último vídeo a reflexão sobre a dimensão litúrgico-pastoral da Quinta-feira Santa, concluímos. Agora, entramos na Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa, segundo a expressão de Agostinho, poderia ser identificada como o início da Páscoa. Na ação litúrgica, de fato, a Igreja celebra a paixão e morte de Cristo na cruz como instrumento da nossa redenção. Tal liturgia prevê três momentos: a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão sacramental. Neste dia, a Igreja celebra a morte de Cristo, mas não no sentido de luto, mas, sobretudo, na perspectiva da vitória de Cristo sobre a morte. A Igreja ela tem duas leituras da paixão. No domingo de Ramos, é a paixão segundo um sinótico. Nos evangelhos sinóticos, de fato, a paixão é um ato sofrido, sobretudo, quanto mais antigo o evangelho, mais é um sentido de sofrimento e de abandono. Marcos, por exemplo, a característica do evangelho de Marcos é isso: um Jesus que é silencioso, um Jesus que é abandonado até por Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Já na sexta-feira, nós temos a glória da cruz na liturgia, porque no Evangelho de João, Jesus não é um sofredor, mas ele é um Senhor. Nós vamos ver isso. Naquilo que diz respeito à liturgia da palavra, já a primeira leitura tirada de Isaías 52, ou seja, o quarto cântico do servo de Javé, oferece uma dimensão da vitória que emerge em relação àquela do sofrimento e do luto. Então, veja que nós já escutamos na Quaresma esses cânticos, quatro cânticos do servo sofredor, mas na Semana Santa a Igreja nos reserva a possibilidade de, nesses dias, escutarmos de novo todos eles. No Domingo de Ramos é o terceiro cântico. Aí vem segunda e terça, primeiro, segundo, na quarta-feira de novo é o terceiro com um versículo a mais, e na sexta-feira a leitura da ação litúrgica também tirado desses cânticos, o quarto cântico do servo do Senhor, do servo sofredor. Bem, este dia, ele é, por tradição antiga, o dia que a Igreja não celebra a Eucaristia. Também vamos refletir sobre isto. Depois de ter apresentado o sofrimento do servo, de fato, o quarto canto vai além, mostrando a sua vitória que passa através do suplício da cruz. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade de Deus. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. E depois vem o Salmo responsorial previsto para essa celebração, retoma o tema também da dúplice dimensão da morte. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. E da redenção o resgate, mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. A segunda leitura da Carta aos Hebreus apresenta a figura do sumo sacerdote nessa visão triunfante, no seu ingresso no santuário, no Templo de Jerusalém, imagem do santuário celeste. É a mesma coisa que se encontra no hino cristológico, que nós já citamos antes, nos oferece uma dúplice dimensão que caracteriza o servo de Javé: a humilhação e a exaltação, a obediência e o domínio sobre toda a criatura. A dimensão pascal e, portanto, triunfante da Sexta-feira Santa resulta clara também na leitura da Paixão segundo João, na qual emerge a figura do Cristo que não sofre a paixão, mas, ao contrário, a dirige. É ele que voluntariamente sobe sobre a cruz. Querendo, teria podido não estar ali. Basta pensar a reação de Jesus quando, na cena da prisão, dirigindo-se a Pedro, que tinha retirado a espada e cortado a orelha do soldado de Malco, exorta-o dizendo: coloca a espada na bainha. O cálice que o Pai me deu, não deveria bebê-lo? E em Mateus 26, coloca a tua espada no seu lugar, porque todos aqueles que pegam a espada pela espada morrerão.
o que crê que eu não possa pedir ao meu Pai, que colocaria logo à disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas, então, como se cumpririam as escrituras segundo as quais deveria assim acontecer? Ou se pensa ainda na cena da prisão de Jesus, quando ele se apresenta dizendo de ser aquele que buscam, aqueles que vieram para prender e caem por terra. Logo disse, sou eu. Voltaram-se atrás e caíram por terra. É Jesus mesmo que guia o seu processo, no diálogo com Caifás e Pilatos ou no silêncio. Ele que determina quando deve falar. É, o, então, isso também, como no servo sofredor, muda de tom, passa de um tom de sofrimento para um tom do servo vitorioso e triunfante. Como Cristo, portanto, será elevado sobre o trono da cruz, assim será elevado também o servo ao trono dos céus, à direita do Pai. Também neste dia, portanto, a igreja celebra a Páscoa de Cristo, mesmo que sob a imagem da cruz. No centro dessa liturgia é a cruz reinante. Tanto é que a cruz é adorada. É a cruz. É a cruz que é a manifestação da messianidade de Jesus. É na cruz que ele se revela como Cristo. Então, se isso vale para todos os cristãos, muito mais para nós, caros confrades, porque a espiritualidade franciscana é a espiritualidade da cruz como um evento glorioso, e que nisso São Francisco é muito joanino. Poderíamos dizer que na Sexta-feira Santa, a Igreja inaugurou o mistério pascal, endereçando a reflexão sobre a passagem de Jesus deste mundo ao Pai através da sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, Pentecostes. E o sentido de tal inauguração é oferecido na mesma coleta que dá início no silêncio da igreja, depois que se prostra o sacerdote sem um canto no silêncio. Recordo aquilo que já lhes dizia, que esses 3 dias são uma única celebração. Começamos na quinta-feira com o sinal da cruz, ao início da celebração, termina a quinta-feira sem bênção. Sexta-feira começa sem o sinal da cruz, termina sem bênção. Sábado começa sem o sinal da cruz e termina com a bênção. São 3 celebrações que vão passando da prefiguração da paixão, morte e ressurreição, a Páscoa ritual, para ao mistério da cruz como antecipação da Páscoa, para depois chegarmos de verdade ao anúncio da Páscoa, a realização. Então, a oração inicial vai dizer, ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Eu tenho um certo problema com as traduções do missal em língua portuguesa, porque esta oração em latim ela é muito mais bonita. Ela começa ao contrário. A segundo período é que é o primeiro. Lembrai-vos sempre, lembrai-vos, ó Deus, sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. É muito mais convincente, é belo romper o silêncio da sexta-feira com esta súplica ao Senhor. Lembrai-vos. Ao término da proclamação das leituras, há a oração universal, segundo antigo uso romano. O diácono proclama as intenções e depois de um justo tempo de silêncio, o povo se une à mesma intenção, o presidente termina pronunciando a oração. Por tal motivo, são ditas solenes. O povo, através destas, exercita a sua função sacerdotal de intercessão. Segue a oração universal, a adoração da cruz. Alguém poderia ficar surpreendido, mas como adorar a cruz? Mas adorar quer dizer, vem do latim, ad orare, que quer dizer levar para a boca. E, de fato, é isso que se faz na adoração. Se beija a cruz, coloca-se a boca na cruz, se adora através desse colocar a boca, a oralidade nossa para reverenciarmos esse mistério desta cruz que se torna para nós instrumento de salvação para todos, para cada um de nós.
Daquilo que diz respeito à distribuição da comunhão, então aqui uma consideração a título também de provocação. Faz-se notar que tal costume não era e não fosse próprio da liturgia romana, mas será depois, mesmo se apresentando um desenvolvimento muito complexo, difícil, é uma história difícil dessa parte ritual da Sexta-feira Santa. Em Roma, de fato, enquanto o Papa não comungava, nas outras igrejas os fiéis adoravam a cruz e se aproximavam da mesa eucarística. Na Idade Média, se retirou a comunhão dos fiéis e somente os presbíteros, os sacerdotes, comungavam. Com a reforma da Semana Santa, em 55, foi considerado que o receber a comunhão é o modo de participar do sacrifício do Cristo. E, se bem que esta faz parte do rito, mas poderia parecer problemático essa situação do receber a comunhão com relação àqueles que estão na iniciação cristã. A rubrica, de fato, que abre a celebração da Paixão do Senhor, prevê que, neste dia e no dia seguinte, a Igreja, por antiquíssima tradição, não celebra a Eucaristia. Se, contudo, for examinada a edição latina do missal, vê-se-á que, na realidade, tal rubrica não se refere somente à Eucaristia, mas fala dos sacramentos em geral. Neste e no dia seguinte, a Igreja, segundo a antiquíssima tradição, não celebra os sacramentos. O Tríduo Pascal se torna, de fato, o momento central do caminho dos catecúmenos, do qual toda a comunidade participa, vive o batismo e a recepção dos sacramentos da iniciação cristã, do qual a Eucaristia permanece o cume. Os sacramentos serão recebidos na noite da Páscoa, no percurso da vigília, e, portanto, também a Eucaristia não deveria ser recebida antes. Também o jejum previsto para o tempo da Quaresma, e de maneira particular na sexta-feira e no sábado santo, até a vigília, representa também o jejum da Eucaristia. Assim era a tradição antiga. E dos sacramentos. Na sexta-feira, de fato, a igreja celebra a morte de Cristo porque o esposo lhe é tirado. Aquilo que Jesus vai dizer em resposta àqueles que perguntavam por que os seus discípulos não jejuavam. E, portanto, os discípulos jejuam também sacramentalmente para encontrá-lo depois novamente como ressuscitado e sacramentalmente na vigília pascal. Era esse o motivo. Aí, então, duas coisas, que isso foi uma mudança querida pela reforma do concílio, e a igreja o quis, aí estamos. A tradição antiga era de não ter comunhão nesse dia. Segunda coisa, alguém pode falar, e quanto ao sacramento da reconciliação? Veja que aquilo que atesta a validade de uma lei, norma litúrgica, é também a sua prática. Ou seja, o rito, ele tem a prova cabal, porque o rito é feito para ser, ele tem performance, ele é feito para ser executado. Na verdade, a igreja sempre confessou nesse período do Tríduo Pascal. A interpretação que a norma proíbe a confissão, ela é uma interpretação que muitas vezes eu vejo que é um modo fácil de simplesmente se livrar desse trabalhão e não existe nenhum fundamento. Nós devemos nisso ter a prudência para nós, se somos uma igreja nova. Sim, 500 anos para a igreja nossa, graças a Deus, é nova ainda. Então, a tradição das igrejas antigas, que eu citei, por exemplo, algumas delas hoje, como Roma, se confessou sempre nesse dia. Então, a norma do não celebrar sacramentos recaía, sobretudo, sobre os sacramentos da iniciação em espera da vigília pascal, que é a noite da iniciação. E, naturalmente, sobre os outros sacramentos, como a ordem, como o matrimônio, mesmo a unção dos enfermos, mas não sobre o sacramento da penitência, porque é um modo de viver um novo batismo em preparação também através do perdão para celebrar o Tríduo Pascal. O Sábado Santo. O Sábado Santo é o dia no qual a igreja é chamada a meditar sobre a paixão e morte de Cristo e a esperar a sua ressurreição diante do sepulcro vazio.
Mas é também o dia no qual se faz memória, graças, sobretudo, à eucologia. Então, a nossa querida eucologia aparece de novo aqui, a eucologia da liturgia das horas, prevista neste dia. E também no símbolo apostólico, da descida de Cristo aos infernos. Então, é muito bela a liturgia, a leitura do ofício das leituras, do estar com Cristo no sepulcro. Cristo está ali. Ele vai aos infernos para salvar os nossos pais. Poderia definir, portanto, como um tempo de repouso, na espera da ressurreição. É problemático chamar esse dia como dia alitúrgico. Na verdade, não se tem a celebração eucarística e de outros sacramentos, mas a liturgia das horas faz parte da liturgia e ela permanece sólida neste tempo que não se tem outros sacramentos. E são propriamente os 3 salmos do ofício das leituras que nos colocam no o caráter da espera da ressurreição. No Salmo 4, celebra o Cristo como morto que repousa seguro em Deus. Em paz me deito e logo adormeço, porque somente vós, Senhor, confiável, me faz repousar. Depois, o Salmo 15 convida para a espera confiante da ressurreição do Cristo, porque não abandonareis a minha vida nos infernos, nem deixareis que o vosso fiel veja a fossa. O Salmo 23 exalta a plena glorificação de Cristo. Levantai, ó porta dos vossos portões, levantai-vos, portas antigas, que entre o Rei da Glória. E assim chegamos à Vigília Pascal. Durante a vigília pascal, os cristãos esperam vigiando na oração e na escuta da palavra de Deus a ressurreição de Cristo e a celebram no sacramento da iniciação. Em 1955, foi iniciada a reforma da vigília pascal e da inteira Semana Santa desejada por Pio XII, tornada oficial com o decreto Maxa Redemptionis Nostra Mysteria, e operativa com a relativa instrução. Durante o curso dos séculos, a vigília e o inteiro tríduo sofreram modificações a causa, sobretudo, do jejum eucarístico previsto a partir da meia-noite do dia precedente. Isso levaria aos poucos a antecipar a vigília até a manhã do Sábado Santo. Eu conheci pessoas na Itália que viveram esta forma de celebração e me comentavam isso. Com a reforma de Pio XII, seria restituída à vigília o seu caráter eminentemente noturno, recomendando que seja celebrada quando as trevas já estão presentes e não antes. Não se esquecendo também a carta circular da Congregação para o Culto Divino e Disciplina do Sacramento, Paschalis Solemnitatis, proclamada em 16 de janeiro de 1988, o documento mais recente, que evidencia alguns valores e elementos litúrgicos relativos às celebrações da Semana Santa, compreendido o caráter noturno da vigília. A vigília pascal, segundo a antiga tradição da Igreja, permanece o lugar privilegiado no qual é celebrado o sacramento da iniciação. A bênção do fogo novo, o acendimento do círio, sinal do Cristo ressuscitado, no qual todos os fiéis acendem a própria vela, recorda o batismo, que encontra as suas origens propriamente na chama do círio, no ressuscitado. A proclamação das leituras, entre as quais o dilúvio, a passagem do Mar Vermelho, o sacrifício de Isaac, evoca aquilo que acontecerá na liturgia batismal. Então, na liturgia da Vigília Pascal, nós temos anúncio e realização. Aquilo que é anunciado na liturgia da palavra é realizado na liturgia do batismo. O simbolismo fundamental dessa vigília é aquilo de ser uma noite iluminada, uma noite vencida pelo dia, demonstrando, mediante os sinais rituais, que a vida da graça é surgida da morte e a ressurreição de Cristo. Por tal motivo, a vigília, enquanto pascal, tem um caráter claramente noturno, que significa a passagem da morte para a vida. A vigília se estrutura em 4 momentos: a liturgia da luz, a liturgia da palavra, a liturgia batismal ou da água e a liturgia eucarística. Esta introduz a contemplação da Páscoa em todas as suas dimensões. A liturgia da luz celebra a Páscoa cósmica, que assinala a passagem das trevas para a luz.
A liturgia da palavra, 7 leituras do Antigo Testamento, 2 do Novo Testamento, celebra a Páscoa histórica, evidenciando os principais eventos da história da salvação com a proclamação das seguintes leituras: a criação, o sacrifício de Isaac, a passagem do Mar Vermelho, a fidelidade de Deus, Criador e Redentor. Esta terceira leitura é obrigatória esse ano, por exemplo, em Brasília, em outros lugares, dentro de possibilidade, muitos não têm de celebrar. Então, o arcebispo orientou 2 leituras do Antigo Testamento. Esta é obrigatória, a Páscoa hebraica. Depois, o chamado para uma nova aliança, o profeta Isaías, são 2 textos de Isaías, a guia esplendente da luz do Senhor, Baruch, e a promessa de o coração novo, Ezequiel. As leituras do Novo Testamento, da Carta aos Romanos, e o Evangelho sinótico do ano, que esse ano é Marcos 16, 1 a 8. Depois disso, nós temos a liturgia batismal, que celebra a Páscoa na igreja. Então, nós temos uma Páscoa cósmica, depois uma Páscoa histórica nas leituras, uma Páscoa da igreja, povo novo suscitado da fonte batismal. Este é um momento de fato que, segundo a mais antiga tradição, o útero da igreja gera novos filhos de Deus. E a liturgia eucarística celebra a Páscoa perene escatológica. Então, isso é um pouco o que nós vamos viver no tríduo pascal. Considerava muito de fazer esse percurso com vocês também para ajudá-los a celebrar. E agora uma palavra sobre a Semana Santa. A Semana Santa é posterior ao nascimento do tríduo pascal. A mesma peregrina Egéria é a testemunha de maior autoridade para a Igreja de Jerusalém. Deve ser sublinhada no curso dessa semana. É definida também Pascal, Semana Maior, Semana Grande, Semana Autêntica, Penal ou Muda. 2 importantes celebrações. Antes de tudo, o Domingo da Paixão ou dos Ramos, que podemos considerar como a introdução mesma da Semana e do Tríduo, especialmente com a narração da Paixão de Cristo. Em tal celebração se encontra a tradição de Jerusalém, representada pela procissão dos ramos, e aquela romana orientada pela paixão de Cristo na leitura da paixão. A missa do Crisma, ao contrário, com a bênção dos óleos santos, catecúmenos, enfermos e crisma, contrariamente a quanto se poderia pensar, especialmente depois que Paulo VI inseriu a renovação das promessas sacerdotais, não representa a celebração do sacerdócio ministerial, mesmo que esse se faça presente no prefácio do dia, mas como sublinhado na eucologia e pelas leituras da missa, convida os fiéis todos à realidade do sacerdócio batismal. O tempo pascal. Nos primeiros séculos da Igreja, a Páscoa era celebrada durante o espaço de 50 dias, com um profundo sentido de unidade, nos quais não emergia nenhuma recordação, o aspecto particular, qual fosse, por exemplo, a Ascensão, introduzida sucessivamente, como nós falávamos no século V, celebrada no 40º dia depois da ressurreição de Cristo. Uma importância particular adquiriu, ao contrário, o 50º dia, com a festa de Pentecostes, a qual retomava alguns aspectos da vigília pascal. Essa, de fato, tinha uma vigília, quase a imitação e complemento daquela pascal, dentro da qual vinha administrado o batismo para aqueles que tiveram que adiar. Pode-se dizer, portanto, 50 dias de um dia somente. Esta é a cifra teológica com a qual é necessário perceber a, assim, 50ª pascal. Então, esse neologismo é para evidenciar isso, que não é somente uma quaresma, como antes da Páscoa, mas uma 50ª. Ou seja, os dias que seguem da vigília pascal. Poderia ser representada a Páscoa anual simplesmente como uma celebração que se prolonga por 50 dias. Falando do domingo, é necessário
já que esse se definia o 8º dia, se recordam, um dos nomes para o domingo, é o novo dia, que projeta contrariamente um dia que não é usável no calendário, porque vai além da razão e da contagem humana, para abraçar a dimensão da eternidade, da escatologia, da transcendência. O mesmo Ambrósio dirá que 50 dias são para celebrar-se todos como a Páscoa, e são todos como um único domingo. Também a Páscoa quinquésima, que dura, isto é, 50 dias, na solenidade da Páscoa anual, envia o homem ao dia sem fim, que supera também a quinquésima. Isso quer evidenciar o prolongamento dos 50 dias e que nos reporta ao dia eterno sem fim que é Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A ele pertence o tempo e os séculos, a ele a glória e o poder por todos os séculos eternamente. Na oração da bênção do fogo, pedimos ao Pai: concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. A solenidade de Pentecostes, portanto, não é entendida simplesmente como o último dia da Páscoa, mas como o conjunto dos 50 dias que culminam naquele que adquirida também ele o nome de Pentecostes. Na realidade, a partir do 4º século, quando Pentecostes passa a ser celebrado em maneira mais solene, como um dia quase independente do resto da Páscoa, a unidade quinquésima pascal virá aos poucos a adornar-se de parênteses, com o constituir-se da festa da Ascensão do Senhor no 40º dia, depois do domingo da ressurreição e da descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo no 50º dia. A solenidade de Páscoa será acrescentada na segunda metade do século VI, 1/8, que na reforma litúrgica e do calendário desejada pelo Vaticano II foi suprimida, em nome da unidade teológica dos 50 dias. Na verdade, o Pentecostes é a complementação da Páscoa. O Senhor volta ao Pai, vai aos céus com a ascensão, vence a morte, vai aos céus para nos enviar o seu Espírito. Então, Pentecostes é a conclusão desse período, que é, assim, digamos, a cereja do bolo para terminar esse período. Então, não tem uma identidade própria, mas é uma identidade da ressurreição, da Páscoa. Outra novidade da reforma, ligada à vontade de garantir e favorecer a unidade, é que os domingos sucessivos à Páscoa não serão mais chamados domingos depois da Páscoa, mas domingos de Páscoa. Seja a eucologia, que as leituras da Escritura nos levam a perceber esta unidade do único mistério de Cristo, morto, ressuscitado, ascendido ao céu e doador do Espírito. Toda a Páscoa é, de todo modo, atravessada pela dimensão pneumatológica. A semana pascal, aquela que comumente é chamada de 8ª de Páscoa, corresponde, na realidade, a um costume hebraico que prolongava por 8 dias a celebração de uma grande festa. Ela terá um caráter batismal, enquanto nessa semana aconteciam as assim chamadas catequeses mistagógicas, para aqueles que tinham recebido o batismo durante a vigília pascal. Tal caráter batismal se perde com o desaparecimento entre os séculos V e VI do Instituto do Catecumenato e seria, do contrário, recuperado pela reforma litúrgica do Vaticano II, especialmente com a publicação Ordo Initiationis Christiana Adultorum e a recomendação da parte do número 64 do Sacrosanto Concílio da recuperação e valorização do caminho catecumenal. Uma palavra ainda sobre a Quaresma. Hoje, a Quaresma é pensada como aquele período que precede e prepara a Páscoa. Se esta precede a Páscoa no ano litúrgico, não a precede, como sabemos, na formação. Nos primeiros 3 séculos, de fato, não há traços da Quaresma entre os cristãos. A Páscoa anual era preparada através de 2 ou 3 dias de jejum precedentes à mesma festa. Os primeiros testemunhos deste tempo do ano litúrgico os temos no século IV,
por obra de Egéria, naquilo que diz respeito a Jerusalém e a Espanha, de Santo Agostinho para a África e de Santo Ambrósio para Milão. Depois do nascimento, portanto, da quinquésima pascal e do tríduo pascal. Naquilo que diz respeito a Roma, será o historiador Sócrates que, na História Eclesiástica, testemunhará um tempo de 3 semanas de jejum em preparação para a Páscoa, exceto os sábados e os domingos, já presentes no século IV. Ao final deste século, as semanas de jejum se tornaram 6. O nascimento da quaresma se deve a 2 fatores. Antes de tudo, a reconciliação dos penitentes, que acontecia na quinta-feira pela manhã, antes da Páscoa, depois de 40 dias de penitência. E a segunda motivação é a preparação próxima dos catecúmenos para a recepção, durante a vigília pascal, dos sacramentos da iniciação cristã. As 6 semanas foram aos poucos modificadas. As mais antigas fontes romanas, de fato, são testemunhos de uma etapa mais recente da quaresma, que tem início na quarta-feira antes do primeiro domingo da quaresma, ou seja, a atual quarta-feira de cinzas. Em seguida, no Concílio Vaticano II, com o advento da reforma litúrgica, a quaresma seria restituída à sua índole claramente batismal, de escuta profunda da palavra e de oração mais intensa. Atualmente, o tempo da quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a missa da ceia do Senhor, exclusa a missa. A eucologia, como também as mesmas leituras da missa, dão uma possibilidade de 3 itinerários diferentes, mais complementares. No ano A, nós temos aquele que é chamado itinerário catecumenal, batismal, que são sempre o primeiro domingo os 2 primeiros domingos da quaresma. O texto é Jesus no deserto, as tentações e a transfiguração. Cada ano com um evangelista diferente. A partir daí, nós temos, então, a variação dentro da quaresma. Então, nós temos 5 domingos, 2 são esses, mais o outro domingo que é já o domingo de Ramos, dentro da quaresma. Então, são os evangelhos da Samaritana, do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro, no ciclo batismal. Aí depois, no ano B, nós temos o ciclo cristológico pascal, que é o ciclo deste ano, que é muito presente o evangelho de João. E depois tem o ciclo penitencial, que é o ano C, aonde, por exemplo, está o evangelho da adúltera e a parábola do Pai misericordioso, para entendermos o filho pródigo. Mas se recomenda a utilização dos evangelhos do ciclo A nos outros anos, para que a Assembleia tenha acesso a esses textos fundamentais, sobretudo se vai se ter celebração do batismo. Então, isso é aquilo que eu queria com vocês hoje percorrer, seja porque é exigência do nosso percurso acadêmico, não é possível não falar do ciclo pascal, mas concluímos o ciclo pascal quando nós estamos para entrar nele. Então, já estamos dentro, de algum modo, por causa da quaresma, que se está terminando, mas acredito que vocês, este ano, e assim eu quero que tenha valido para isso o nosso tempo dedicado, que seja também um modo de viver bem essa celebração, que seja um caminho de conversão, um caminho de graça. Que o Senhor nos abençoe. Para todos vocês de coração, eu desejo uma santa, uma boa, uma feliz Páscoa da Ressurreição. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado. Uma palavra ainda sobre a vossa participação no fórum. Muito obrigado. Gosto das vossas considerações. Perseverem. É interessante isso para mim, é interessante para o crescimento. Agora
Estou entrando para as últimas considerações e na próxima semana também, como de costume, nós temos as nossas o nosso fórum. Muitíssimo obrigado. Fiquem em paz.